Beleza, então para a gente finalizar o nosso exercício aqui, né, as propriedades tal do Autoflow Dance, que a gente começou a ver na aula passada, e deixar a nossa grid aleatória, o que eu fiz? Na aula passada a gente fez aqui, né, a gente marcou as nossas divs, os nossos elementos com essas classes, e agora eu criei elas, tá? Só para economizar tempo aqui no vídeo, para não ficar digitando coisa aqui e tal, eu já comecei essa aula com elas definidas aqui. Então a gente tem C1, C2, C3, né, para as colunas, e R1, R2, R3 para as rows. E aí, onde é C, né, onde é coluna, eu defini o grid column. E aí, se é uma coluna, então a gente faz o span de 1. E aí, o que vai acontecer? Aquele item, a partir de onde ele já está, ele vai ocupar uma casinha mesmo, uma coluna, digamos assim, né? Mesma coisa para o C2. De onde aquele elemento já está, ele vai ocupar 2 colunas dali para frente. C3, mesma coisa, 3 colunas dali para frente. E aí, a mesma coisa para o grid row, tá? Aqui, ó, no nosso elemento aqui, tá? Na nossa galeria, né? No elemento pai que vai receber todos esses elementos. Só recapitulando para a gente ter certeza do que a gente está fazendo aqui, né? Então, basicamente é o seguinte: a gente tem o autofill, que ele vai criar colunas a mais pra gente, né, tal. Então, por isso que a gente não precisa ficar definindo arbitrariamente quantas colunas a gente vai ter, que o autofill, ele vai usar o min-max, que é a segunda propriedade aqui. Então, a gente não passou uma propriedade fixa, né, uma largura fixa para as nossas colunas. A gente quer que ela seja recalculada, e para a gente recalcular ela, a gente usa o min-max. E aí a gente fala, olha, no mínimo você vai ter 280 para cada coluna. Mas aí o que sobrar dentro desse espaço de 280, você vai transformar isso em uma fração. E se sobrar espaço suficiente para criar mais uma coluna, você vai criar mais uma. É isso que está acontecendo aqui, tá? E por último, então, o Autoflow aqui, Grid Autoflow Dance, que ele vai tentar reconformar os nossos elementos dentro da grid, né? Seja jogando para a próxima row ou não, enfim, dependendo do tamanho de cada elemento. Beleza, recapitulamos então o que a gente fez. Agora vamos ver na prática. Do jeito que tá aqui agora, tá assim, ó. Deixa eu ligar aqui de novo, toda vez desliga essa galeria. Acho que a cor tá ruim aqui para enxergar, né? Eu vou fazer o seguinte, provavelmente a minha cabeça está aqui em cima, né? Deixa eu só jogar aqui para cima para você ver o que tem aqui, mas se você tiver com o Firefox aberto aí você tá vendo. Tá vendo? Tem o Overlay Grid aqui, ó, tá dentro da opção Grid, então pode ser que a sua opção esteja recolhida aí. Marca aqui, tá? E tem como a gente trocar a cor aqui, tá vendo? Eu posso colocar um verdinho assim, por exemplo, e aí já fica mais fácil de enxergar aqui, né? Uma outra coisa que eu percebi aqui é o seguinte, a gente não está com o gap, então vamos fazer o gap. Eu vou fazer um gap de 16, então eu posso vir aqui no nosso elemento pi, né, na nossa galeria, digitar gap e falar que eu quero 16 pixels, tá? Você vai encontrar também aí na internet grid gap, tá? É a mesma coisa, beleza? Mas eu vou deixar só gap mesmo, que é o mais recente, a propriedade mais atualizada, digamos assim. O que eu fiz aqui? Pronto, voltou. E agora vamos lá. Tá, isso, agora adicionou um gap e olha só que legal que já tá ficando. Agora sim dá pra gente ver mais ou menos como tá a nossa galeria aleatória, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou colocar de volta a cor para white agora, no nosso item aqui, e vou colocar um border radius de 8 pixels, vai. Beleza, bora ver como ficou isso aqui agora. Olha só que bacaninha, tá? Muito legal. Não tem muito mais o que falar. É isso, tá? Olha só como que tá. Basicamente, a gente tem um pequeno... Não exatamente um problema, tá? Mas é o seguinte. Tá vendo esse espaço em branco aqui? O que acontece aqui? A nossa grid, ela não achou nenhum elemento disponível, digamos assim. Ela veio vindo, é ótimo, né? Ela veio avançando aqui para cada um dos elementos. Ela foi no 1, achou o lugar do 1. Foi no 2, achou o lugar do 2. Foi no 3, achou o lugar do 3. E assim por diante e tal. Beleza. Na hora que chegou em algum momento por aqui, depois do 25 aqui, provavelmente, tá? Ela não achou um lugar ou algum elemento que preenchesse esse espaço aqui, tá? Então ficou faltando. Então o Display Dance ele é inteligente, mas ele não é 100% inteligente assim ao ponto de realmente
conseguir conformar tudo. Ele faz isso sim desde que existam elementos, tá, para ocupar aquele espaço. E no nosso caso aqui aconteceu um lugar só que ficou faltando, tá? Em alguns outros casos pode ser que aconteça aqui no meio, tal. No nosso aconteceu bem aqui embaixo. O que dá para fazer para corrigir isso? Basicamente é criar mais elementos. Não tem outra solução, digamos assim. E outra coisa, se a gente vier diminuindo aqui, olha só, já reconformou e já arrumou tudo, tá vendo? Não precisou mais... Agora, diminui mais um pouquinho, voltou o espaço vazio. Então, assim, 100% de controle a gente praticamente não vai ter, tá? Mas... já é um controle muito grande. Para a gente deixar isso aqui preenchido aqui, por exemplo, a gente teria que criar mais um elemento, tá? Que ocupe 2 colunas e uma row. Então, se eu voltar aqui no nosso HTML agora e fizer isso, eu acho que eu não preciso nem fazer na ordem aqui. Talvez a ordem influencie, mas eu vou fazer por último aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, é 2 colunas e uma row, né? Então é C2, R1. Vou salvar e vamos ver se preencheu. Sim, preencheu, tá vendo? Tá aqui agora, ele reconformou tudo porque a gente criou mais um elemento que satisfez o que ele precisava preencher. Legal? Agora, para fechar mesmo, o que a gente pode fazer? A gente pode definir a altura das nossas rows, porque nesse momento as nossas rows elas estão ocupando basicamente o quê? Ela está ocupando o padding que a gente colocou em cada item, tá? Então se eu vier aqui no item, por exemplo, ele está ocupando um padding aqui de 32, tá? Por isso que ele gera essa altura. É a altura do texto mais um padding de 32 em cima e 32 embaixo. A gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode fazer grid template row, tá? E aí a gente pode fazer... Na verdade não é template row, é grid auto row. E aí sim a gente pode definir um valor para todas as nossas rows, tá? A altura delas, que eu vou colocar também ali de 200, eu acho que 280 vai ficar muito, na verdade. Eu vou colocar 150, que já vai somar com padding. Na verdade não, porque a gente colocou border box, né? Vamos ver quanto que fica 150, vai. Isso, olha só, ficou bem melhor agora, ficou mais visível e tal. Vou deixar assim mesmo, tá? E aí, se a gente olhar lá no nosso exercício, no Figma, tá? Aqui... Olha só, não está exatamente igual, mas está muito próximo. É uma questão da gente ajustar valores de altura, largura e tudo mais, das grids, colunas, etc. Mas está muito próximo. Mas esse aqui tem imagens, tá? E aí, basicamente, para a gente finalizar, vamos colocar algumas imagens aqui. Eu vou colocar imagens aleatórias aqui. Não, na verdade, não vai ser aleatório, vai ser a mesma imagem para todas as boxes, porque eu vou usar a gente tem uma extension aqui, ó, que é o Placeholder Image, tá? É esse aqui, ó, feito pelo autor Jake Wilson, beleza? Então, você pode instalar essa extension aí, belezinha? E aí, uma vez que você instala ela, ela funciona da seguinte maneira, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou voltar lá no meu index.html agora. Eu vou posicionar... na verdade, a gente teria que deletar todos esses números aqui. Então, eu vou fazer isso e vou cortar o vídeo e já volto com eles deletados. Beleza, removi os números. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a nossa extension, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os fechamentos de div aqui, ó. Até lá no final. Beleza, selecionei todos. Vou apertar a setinha para trás agora, para o nosso cursor ficar posicionado aqui onde precisa ir as nossas imagens. E aí eu vou digitar aqui no meu teclado. No meu é Mac, então é Command, né? Se o seu for Windows, provavelmente é Control. Então é Control Shift P. Ele vai abrir o menu aqui do VS Code e aí a gente vai digitar aqui, ó, Placeholder, até ele achar ali as opções da nossa extension. E aí é Insert New Image, beleza? Vou clicar aqui, ele dá várias opções aqui de onde a gente quer inserir essa imagem. Eu vou inserir do Unsplash mesmo, tá? Ele me pergunta uma largura. Como a gente definiu que era 280 lá no nosso... a largura máxima, né, mínima da nossa coluna, 280 e tal, eu poderia colocar 280, mas eu sei que tem alguns que vão ser vezes 3 isso. Então 280 vezes 3 daria quase 900. Eu não vou também ficar baixando imagens de 900.
Então eu vou jogar aqui aleatório, porque é só pra gente finalizar o nosso exercício mesmo, mas isso é uma coisa que você tem que tomar conta depois, entender e trabalhar o tamanho dessas imagens aí, como que você vai inserir. Eu vou colocar 300 mesmo, beleza, vou dar um Enter aqui. A altura é opcional, então eu vou deixar opcional. Quer uma imagem randômica? Sim. Tons de cinza? Setinha para baixo, Enter, não. Com blur, também setinha para baixo, Enter, não. E aí, se ele tiver que cortar essa imagem, né? A partir de onde ele vai cortar? A partir do centro. Beleza. Enter. E aí ele pergunta aqui por último se eu quero inserir a tag de imagem, tá? Direto no documento, e ele vai inserir exatamente onde está o nosso cursor aqui, por isso que eu fiz aquela seleção antes. Em todos os lugares que está o cursor, ele vai inserir uma imagem. Então ele vai inserir em todos automático, tá? Mas ele também dá a opção para a gente inserir só o URL ou copiar para o clipboard, né? Ficar copiado. Eu vou de primeira opção mesmo, clico aqui e ele, pá, coloca uma imagem aqui de placeholder para cada um dos nossos elementos. Só que, como eu disse, vai ser a mesma imagem para todos, porque essa API aqui e tal, ela faz uma requisição de uma imagem por gente que está tentando acessar, por página, digamos assim, né? Então, se eu voltar aqui agora, todos estão usando a mesma imagem. E olha só, ficou... Se eu der um refresh que vai mudar, quer ver? Olha aí. E olha só, deu meio que um bug aqui, né? Não exatamente um bug. A gente precisa tratar agora a nossa imagem. Então a gente precisa falar aqui para o nosso arquivo como que isso aqui vai funcionar. Então vamos lá tratar um pouquinho isso. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar o padding que a gente colocou de 32, porque ele que está gerando esse espaço aqui e aqui. Tá vendo que está acontecendo também um overlap aqui da imagem, tá? Ela tá passando para baixo ou tá subindo em cima da outra. Vamos tratar tudo isso aí para a gente finalizar aqui a nossa galeriazinha, né? Ou a nossa grid, né? De masonry. Então eu vou tirar o padding, a primeira coisa que eu vou fazer. E aí, para cada item IMG, faltou um pontinho aqui, né? Agora sim. Então, para cada imagem dentro de um item, eu vou falar que ela é responsiva. Então, ela vai ter uma largura de 100% e no máximo de largura 100%. Beleza. E o que mais? Altura alto, né? Para ela redimensionar proporcionalmente, senão ela vai ficar só esticada e distorcida. A próxima coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Para cada item aqui, eu preciso colocar um overflow hidden, tá? Eu fazendo isso, deixa eu só te mostrar como tá agora. Olha só como ficou. Então a imagem continua fazendo overlap e tem algumas que também não estão conseguindo chegar até o final aqui embaixo. A gente vai arrumar isso aí também. Mas olha só, tá tudo fazendo overlap. E pra gente evitar isso, a gente vai ter que meio que fazer uma espécie de máscara, né? E a gente faz isso com CSS usando overflow hidden. Salvei, volto aqui. E agora sim, todas as imagens estão dentro, né, digamos assim, mascaradas, né, pelos nossos itens e tal. Legal. Última coisa que a gente tem que fazer é ajustar essas aqui que não estão completando a altura, tá? E a gente consegue ver que são só as que são verticais ou que tem uma vertical muito grande. Essa aqui tem uma vertical de 2 e essa aqui de 3. Então, a gente faz o seguinte, onde é C2 e C3, a gente vai ter que fazer um tratamento aqui para as nossas imagens. C2 IMG, tá? E então a gente faz mais ou menos o contrário, digamos assim. A gente vai colocar height de 100%, depois max height de 100%. Então é o contrário do que a gente fez aqui agora, porque a gente quer que preencha a altura de todo jeito e não a largura, né? E aí aqui então a gente coloca a largura alto para ficar proporcional, tá? E a gente aplica a mesma propriedade. Eu vou colocar até aqui embaixo, já que vai ser igual para as duas, tá? Eu vou colocar lá no final. Então a gente faz isso para o C2 e a gente faz isso... Na verdade não é para o C, né? É para o R, né? Porque são as rows, né? Já ia fazendo errado. Então é para o R, tá? A gente faz isso para o R2 e para o R3 e MG também. Salvei e possivelmente agora sim deu certo. Quase! Porque agora aconteceu outro efeito colateral. Ele preencheu na vertical, mas aí as que são horizontais e também tem a classe R2 e R3 não estão preenchendo.
Aí é uma questão da gente ir olhando item por item mesmo e tentando ajustar, criar a classe de um jeito que vai dar certo. Uma outra coisa que a gente pode fazer, eu vou comentar esse aqui porque não deu muito certo essa correção, tá? Fica mais fácil a gente corrigir mais especificamente item por item, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Ao invés de colocar 100%, eu vou colocar 150%. Teria que ser... seria muito, na verdade. Tá ficando um pouquinho complexo de ajustar isso aqui e a aula tá se estendendo muito, tá? Eu acho que você pegou aí a questão, o que a gente teria que fazer, e é uma questão de ajuste mesmo, tá? Eu vou tentar mais uma vez, porque eu não tô satisfeito com isso aqui. Se você quiser encerrar o vídeo daqui pra frente e ir pra próxima aula, tá tranquilo. Então agora, a partir de agora, eu vou gastar um tempinho aqui tentando ajustar essa verticalidade aqui para preencher, né, o espaço vertical. Então fica aí comigo se você quiser ver até o final. Se você não quiser, é só isso que eu vou fazer daqui pra frente. Pode pular para a próxima aula. Valeu? Então, bora lá. Vamos lá. Eu tô encanado, vamos ver como que a gente vai fazer. Eu vou voltar aqui o que eu acabei de comentar, beleza? Eu fazendo isso aqui, ele tá afetando as outras imagens também. Então, na verdade, a gente não vai poder fazer R2, R3 tal. A gente vai ter que pensar um jeito aqui que a gente vai afetar... Vou comentar de novo. A gente vai afetar só quem tá ocupando duas colunas, duas rows, né? E 3 rows. Basicamente é o que a gente tinha feito aqui, só que não tá dando muito certo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar afetando essa galera aqui, só que a gente vai voltar mais ou menos igual essa galera aqui, ó. Tá? A gente vai continuar afetando a largura, a gente não vai fazer o inverso aqui, beleza? Então continua sendo largura. Só que o que a gente vai falar aqui agora é o seguinte, a gente vai falar que a gente quer 200%. Eu vou fazer até separado, tá? O R2 e o R3. Então, esse aqui vai ser o R3. Porque eu acho que eles vão precisar de valores diferentes. Por isso que eles não vão compartilhar o mesmo valor. A gente vai fazer separado. Então, esse aqui vai ser o R2, tá? E aqui agora eu vou falar que eu quero 150%. E não só 100, tá? Eu vou esticar a imagem um pouco mais. E aí vamos ver. Olha, esse aqui já deu certo, tá? Que é o que tem 2 na vertical. Eu vou fazer o seguinte. Tá. O que a gente pode fazer aqui agora é também definir que é o cara que tem só C1, R2, tá? Que é o caso desse aqui, tá vendo? Ele tem só uma coluna e 2 rows. Então, vamos fazer isso, tá? Como que a gente faz isso? A gente coloca junto aqui concatenado. Então, eu posso fazer assim, ó, C1, R2, desse jeito aí, tá? Tem que ser coladinho, sem um espaço entre elas. Vou salvar. E agora sim, vai afetar só os que tem C1, R2, tá? Deixa eu só inspecionar aqui. Tá pegando aqui, beleza. Mas eu quero ver se tá pegando nos outros também. Beleza, não tá. Tá separado, tá vendo? Então funcionou. É isso mesmo, tá? O que a gente fez concatenado, C1, R2 aqui. Cadê? Esse cara aqui. C1, R2, IMG 150. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu acho que 150 ficou muito até agora. Vamos diminuir, vamos colocar um 120 aqui e ver se já funciona. Funcionou, tá? Ocupou aqui e tal. Acho que agora tá bacana, beleza? Vamos no R3 agora. Aí no R3 então, que é esse cara aqui, eu vou colocar 150, tá? 150. 150, salvei. Não deu, olha só, 150 ainda não deu. Lógico que isso vai variar muito do tamanho do monitor. Se eu começar a diminuir aqui, vai dar um pouco mais de variação ainda. Acho que você conseguiu ver ali. Quer ver? Aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá desse tamanho. Se eu começar a aumentar, diminui o tamanho. Então, é uma questão da gente ir olhando mesmo, tela por tela, resolução por resolução e tentar atender a todas. Por isso que eu vou colocar 170 aqui, tá?
Ah, Bruno, vai estourar a imagem. Aí a gente teria que fazer outras coisas de CSS, outras propriedades para não estourar, beleza? Bom, mas então é isso. Esse foi o nosso projetinho aqui, tá? Para a gente centralizar as imagens... Ó, tô dando refresh aqui. Vamos ver se ele vai trazer outra. Legal. Para a gente centralizar essas imagens, é um trabalho muito similar ao que a gente fez para elas ocuparem, tá? 100%. A gente tem que ir verificando, então, cada par de colunas e rows, né? Pelo menos é o jeito que eu faria. Tem outros jeitos também, com JavaScript e tudo mais, mas para a gente fazer só no CSS ali, a gente teria que ir verificando cada par de coluna e row e ajustando ali, talvez o position da imagem dentro do item, né, dentro da div, ela ficar absoluta a essa div e tal. Enfim, teria que ir tentando ver caso a caso aí de como ajustar essa imagem mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo e tal, e que funcionasse em cada uma dessas situações. Eu não vou fazer isso porque vai tomar muito tempo mesmo, então acho que a gente para por aqui, tá? Nessa parte onde a gente conseguiu pelo menos fazer as imagens preencherem o bloco inteiro, tá? E aí, lógico, depois você pode fazer um teste aí, tentar incrementar a sua grid, fazer alguns testes com todas essas propriedades que a gente aprendeu aqui nessa segunda parte, né? Que é o AutoFit, AutoFill, Min-Max, Span e por último aqui o Dance, belezinha? Bom, mas então é isso, essa foi a nossa última aula aqui sobre CSS Grid e a partir da próxima aula a gente vai entrar então no Sass, belezinha? Então é isso, muito obrigado e te vejo na próxima aula. Valeu!